E olha só, pela primeira vez o pessoal está comentando sobre a possibilidade do Alckmin substituir o Lula, né? Com todas as derrotas do Lula agora, ele perdendo a dosimetria, perdendo o Bessias e coisa e tal, ficou feio, é lógico, muita gente questionando o Lula. Eu acho o contrário, ao contrário, eu tô achando que agora o Lula vai querer ser candidato de qualquer jeito. Por quê? Porque o Lula tem esse fator narcisista, né? Agora ele está machucado, agora ele vai querer ser candidato de qualquer jeito. Mas muita gente está vendo que ficou mais difícil para ele agora. E surgiu pela primeira vez a opção que eu temo, tá? Eu já falei para vocês, o pessoal não me levou a sério, continua não me levando a sério nisso, mas eu falo para vocês. Se o Lula conseguir fazer esse acordo de substituir o Alckmin e manter a esquerda votando no Alckmin, olha, vai ser difícil para o Flávio, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque teve essa conversa aqui na CBN em que pessoas estariam levantando isso no governo Lula, a substituição do Lula pelo Alckmin. Meu amigo, isso me preocupa. Eu sou Peter Turguni, esse é seu canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por eu, Chapolin Colorado, sugerido pelo Fraudão do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a Vera Magalhães estava conversando aqui na CBN e falou sobre a possibilidade do Lula ser substituído pelo Alckmin. O Lula tá fraco, né? Todo mundo viu que o Lula foi abandonado pelo Centrão. Ele tem que fazer alguma coisa rápido. A ideia do Lula é, se o Lula for desistir, ele vai desistir lá para julho, mas o que o pessoal está pressionando ele é para desistir já agora. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, agora é o momento de fazer as alianças. E o Lula não está conseguindo fazer aliança com ninguém. Está todo mundo se afastando. O Centrão se afastou. MDB se afastou do Lula. Está todo mundo se afastando do Lula. Então corre o risco, se o Lula deixar, não vou deixar para fazer aliança lá em julho, aí em julho todo mundo já fechou com o Flávio, meu amigo, já não tem mais conversa, né? E ele sair agora, trocar pelo Alckmin agora, daria para fazer um monte de aliança. A grande questão dessa troca do Lula pelo Alckmin é se o Lula vai conseguir manter a esquerda apoiando o Alckmin, porque esse é o ponto central. Se tiver algum outro candidato mais à esquerda que o Alckmin, aí ferrou, porque vai dividir, no mínimo vai dividir, né? O pessoal da esquerda não gosta do Alckmin, são anos e anos do pessoal dizendo que o Alckmin era nazista e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vamos entender aqui, vamos ouvir primeiro o que falou o pessoal aqui na CBN, a Vera Magalhães falou na CBN sobre esse assunto. Agora, Vera, ontem você já pontuava que toda essa crise pode colocar em xeque a própria candidatura do presidente Lula à reeleição, né? Já havia rumores, gente falando aqui e ali que talvez o candidato não devesse ser o Lula. Esse movimento ganha atração? Ganha, e hoje era o talk of town ali. Muita gente mandando mensagem, muita gente pegando o meu texto e me mandando ali mensagens com ideias, muita gente questionando advogados especialistas no eleitoral se o Geraldo Alckmin, tendo deixado o MIDIC, mas ainda sendo vice-presidente, ele só pode concorrer à vice-presidência ou pode concorrer a qualquer cargo? E ele pode concorrer a qualquer cargo. Ele não é mais ministro, portanto não tem cargo no executivo, e ele pode concorrer à presidência da República sendo vice-presidente, é diferente de governadores, por exemplo. Então, essas consultas, quando começam a ser feitas, é porque já se sentiu o cheiro de sangue na água. E elas estão sendo feitas, estão a pleno vapor, consultas, conversas e tudo mais. Quando você olha o comando da campanha do Lula, e eu fiz isso hoje, é estarrecedor o grau de desconexão desse pessoal, desse QG, com o mundo de hoje. Ela continua falando aqui, mas é basicamente isso, né? E é isso aqui que eu tô falando aqui, ó. Se você lê os jornais de esquerda, todo mundo falando sobre essa derrota do Lula e todo mundo meio perdido, sem conseguir entender como é que o Lula, dando 12 bilhões para o Congresso, não conseguiu comprar o Senado, conseguiu ficar isolado, né? Ou seja, tá todo mundo na esquerda, todo mundo se perguntando, e aí, por que a gente perdeu? Como é que o Lula perdeu? Né? Tá todo mundo meio perdido mesmo, né? Mas o que chama atenção nessa fala aqui da Verinha é ela ter colocado o nome do Geraldo Alckmin, né? E muita gente faz pouco, até o cara aqui, ó. Vejam essa, segundo a Vera Magalhães, conversa sobre possível substituição de Lula versus Geraldo Alckmin, ganhando força nos bastidores.
Se isso acontecer, me arrisco a dizer que será no primeiro turno mesmo. Flávio versus ladrão de merenda. E muita gente tem essa impressão, mas aí que tá, vocês não estão considerando que nesse cenário o Geraldo Alckmin conquistaria o pessoal da esquerda. Então, para o Lula conseguir fazer essa mudança, ele tem que, antes de mais nada, convencer PSOL, PSD, os outros partidos da esquerda todos a não lançarem candidatos de esquerda, não tem nenhum candidato de esquerda, a não ser aquelas coisas que ninguém vota mesmo, de PSTU, não sei o que lá, mas esse cara aí não importa, né? Então o PSOL pelo menos, o PSDB, aliás, o PSDB é um problema, tá? Porque o PSDB tem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes diz que vai decidir se vai se candidatar ou não agora em maio. O Ciro Gomes é uma ameaça para o Geraldo Alckmin. Agora, veja, se o Lula coloca o Geraldo Alckmin como candidato da esquerda, entendeu? Se ele consegue vender ele como candidato da esquerda, eu digo para vocês que vai ficar complicado para o Flávio, tá? Vai ficar complicado para o Flávio. Por quê? Porque tem muito órfão do PSDB em São Paulo ainda, né? O pessoal que justamente que sacaneou o Bolsonaro perdeu em 2022 por causa do pessoal do PSDB de São Paulo, que não queria a reeleição do Bolsonaro, né? Foram lá e voltaram atrás e votaram no Lula. Preferiram destruir o Brasil completamente com Lula do que votar no Bolsonaro. Esse pessoal adoraria votar no Alckmin. E aí, meu amigo, aqui é o problema, porque, de novo, ele tem que juntar os votos da esquerda, que é os votos que o Lula já tem, com mais esses votos do centro, da centro-esquerda ali. Se ele conseguir isso, ele consegue, de fato, eleger o Flávio, tá? E olha só, não dá para dizer que isso não seja o plano do PT, tá? Olha só, o Alckmin esteve naquele congresso do PT, lembra o congresso do PT que teve alguns dias? Jurou lealdade. O Alckmin prometendo lealdade ao Lula e à esquerda. O Alckmin está fazendo o jogo certo nesse caso. Ele sabe que ele só tem chance se ele trouxer o pessoal da esquerda junto com ele. Se ele trouxer o pessoal da esquerda, ele vai ter o apoio da centro-esquerda, lá do pessoal do PSDB de São Paulo ali, aquela turma do meio do caminho, e aí, meu amigo, aí ele vai virar um adversário de respeito contra o Flávio. Infelizmente, isso pode, de fato, dificultar a coisa para o Flávio. O pessoal está levando na brincadeira e coisa e tal. Por quê? De fato, se tiver um outro candidato de esquerda, o pessoal da esquerda não gosta do Geraldo Alckmin, o pessoal da esquerda vai preferir o outro candidato. Vamos supor que o Ciro entre como candidato da esquerda também. Vai ficar Ciro e Geraldo Alckmin. Nenhum dos dois é de extrema esquerda, mas ambos são de centro-esquerda. Vai dividir o voto. Aí é até bom para o Flávio. Se entrar o Geraldo Alckmin e o Lula não conseguir unificar a esquerda, é bom para o Flávio. Agora, se o Lula conseguir essa parada de unificar a esquerda, trazer os votos da esquerda para o Geraldo Alckmin, aí ele se torna perigoso. E eu digo mais uma coisa para você. Isso não deixa de ser uma vitória para a gente da direita, tá? Por quê? Porque isso mostra uma mudança da janela de Overton, né? A janela de Overton, vocês sabem, é o espaço. Overton é o nome do sobrenome do técnico lá, do comentarista político americano que inventou esse troço, né? Segundo ele diz, você tem a discussão política no país, ela gira numa janela. As ideias muito absurdas para um lado e muito absurdas para o outro não ganham tração. Você está sempre discutindo no meio daquela janela ali de comentários, né? E o que estava vendo? A janela no Brasil era de extrema esquerda, tanto que a gente considerava o PSDB de direita, o que não faz sentido nenhum. O PSDB sempre foi centro-esquerda, se não foi esquerda mesmo, né? Então, ou seja, o PSDB sempre foi mais socialista do que qualquer outra coisa. Mas aqui no Brasil, como a janela de Overton estava totalmente à esquerda, né? Parecia uma coisa mais à direita o PSDB. E o que a gente está vendo agora, olha só, o Bolsonaro trouxe a direita real para o campo da política, e agora a esquerda vai estar caminhando para a centro-esquerda. Não deixa de ser uma vitória nossa. E está alinhado àquela coisa que eu falo para vocês. A esquerda ela vai precisar se renovar. O problema da esquerda é a pauta, são as ideias da esquerda. Uma maneira que ela tem de fazer isso é justamente migrar para a centro-esquerda. É o Lula adotar as estratégias do PSDB. Privatização e não sei o que lá e coisa e tal, e justamente esse negócio do neoliberalismo, né? O neoliberalismo, como eu falei para vocês, é basicamente a mesma coisa que o socialismo. Os socialistas não gostam, não dizem que neoliberalismo é uma coisa errada, que não, que absurdo, os males do neoliberalismo, mas se você for ver o que é o neoliberalismo, é basicamente a mesma coisa que o socialismo, né? Mas já admite um pouco mais de presença privada, de propriedade privada, de privatização e coisa e tal, então já é um avanço da esquerda em direção ao caminho correto. Não deixa de ser um ponto positivo. Como eu falo para vocês, a tendência é essa janela de Overton caminhar cada vez mais para
à direita, né? À medida que o tempo for passando. Então, não deixa de ser uma vitória para a gente, mesmo que a gente perca para o Alckmin. A janela de Overton deslocou nesse sentido, tá? E faz sentido também o nome do Alckmin não está sendo muito falado, né? Até o Lula falou em desistir, mas falou do Camilo Santana e do Haddad, não sei o que lá, porque é lógico, eles sabem que no momento que ficar sério o nome do Alckmin, ele vai começar a apanhar. Né? O pessoal tá falando aqui já de ladrão de merenda e coisa e tal, vão começar a levantar os podres todos do Alckmin. É lógico que vão, isso é natural de campanha, né? Então é natural também que eles protejam o nome do Alckmin até o último momento. Mas, segundo diz a Vera Magalhães, ontem com essa derrota acachapante do Lula, né? Ou essas derrotas acachapantes do Lula, né? Realmente ficou muito evidente, parece que o pessoal tá correndo com essa história, né? Aqui, o Alckmin tem feito campanha no interior do estado de São Paulo e falando que Lula é amigo de São Paulo e não sei o que lá. O Alckmin está fazendo campanha pro Lula, em princípio campanha pro Lula, tentando ajudar o Lula no interior de São Paulo. Mas aí que eu falo para vocês, o interior de São Paulo gosta do Alckmin. Ah, mas não gostam mais tanto porque o Alckmin traiu, foi pro PT e não sei o que lá, foi pro PSD. Mas, meu amigo, mas o nome do Alckmin é um nome forte ainda, né? E o Alckmin vai saber moderar o discurso, vai conseguir ir pro centro. Esse é o problema do Lula. O Lula viu que perdeu completamente o centro agora. E sem o centro ele não ganha eleição, meu amigo, não adianta. Ele vai cada vez radicalizar mais para a esquerda e a esquerda não tem resposta, está cada um falando uma besteira aqui, não, porque não sei o que lá, que o problema é isso, que o problema é aquilo, o problema é aquilo outro. A esquerda não sabe o que fazer. A esquerda está perdida por quê? Porque as ideias da esquerda ficaram ultrapassadas. As ideias da esquerda não encontram mais ressonância na população. O único caminho viável para eles seria o Alckmin, seria deslocar a janela de Overton para centro-esquerda. O Lula vai topar isso? Eu acho que não. Ainda mais agora que ele perdeu. Ainda mais agora que ele está mordido com essa derrota do Bessias. O Lula é um narcisista. Ele vai fazer questão agora de ser o candidato para ganhar, para poder derrotar o Alcolumbre e coisa e tal. Porque, para pensar, com toda essa proibição do Alcolumbre e coisa e tal, se o Lula ganha essa eleição agora, não tem mais o que fazer. Ele pode submeter o nome do Bessias de novo e o Alcolumbre não vai ter o que fazer, porque no final das contas, né, são 4 anos de Lula a mais, não tem como segurar um nome 4 anos. Então, no final das contas, o Lula ganharia isso se ganhar a eleição esse ano. O problema é que eu acho cada vez mais difícil o Lula ganhar a eleição esse ano, fica cada vez mais arriscado, né? Então, eu tenho certeza que tem gente no PT pensando nessa troca. E se essa troca acontecer, eu garanto para vocês que a gente precisa ficar preocupado com ela, tá? O Alckmin é sim um candidato preocupante se ele tiver o apoio da esquerda. Então, isso é muito importante. Se lançar o Alckmin, mas tiver outro candidato de esquerda, esquece. A esquerda vai votar no outro candidato, o Alckmin vai ficar lá nos 10% dele, lá naquela turminha ali que não decola de jeito nenhum e não vai fazer diferença nenhuma. Mas se o Lula conseguir vender o Alckmin como o representante da esquerda, a gente pode ter realmente um problema. A gente pode ter um problema realmente. Não subestimem isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.